Como distinguir frase e oração em período? Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que você está? Hoje nós vamos estudar aí, como diferenciar frase e oração em período. Pega o seu caderno, pega o seu lápis, sua caneta, sua borracha, seu livro didático, o que você precisar aí, prepara o seu ambiente para estudar. Se precisar também dá uma pausa aqui no vídeo, aí você volta para a gente estudar. E aí, tudo organizadinho? Então vamos lá. Qual é o nosso objetivo da aula de hoje? Ora, para nós diferenciarmos frase e oração em período, nós precisamos ter em mente o seguinte objetivo: reconhecer em textos o verbo como o núcleo da oração. Bem, você vai entender mais lá na frente por que o verbo é importante aqui neste assunto. Mas, para começo de conversa, vamos relembrar, o que são verbos. Então, já prepara aí tudinho para você ir anotando. O que são verbos, hein? Vamos relembrar. Aqui nós temos uma imagem que representa uma ação. Que ação é esta? Responde aí rapidamente. Se você respondeu a palavra jogar ou a palavra divertir-se, brincar, você acertou, né? São adolescentes brincando. Essa imagem representa esta ação, a ação de jogar. Vou usar aqui o verbo jogar. Agora, os verbos não indicam apenas ação. Os verbos indicam também estado ou característica. O que este jovem está fazendo aí? Refletindo, pensando, muito bem. Então ele está refletindo, pensando. E é claro, os verbos indicam também fenômenos da natureza. Como é que fala aí na sua cidade? Relampejar, relampear, fenômeno da natureza. Então estes são os verbos. Os verbos são palavras que indicam ação, estado ou característica e fenômenos da natureza. Uma outra dica aqui para você relembrar, fortalecer aí o seu conhecimento sobre verbos é o seguinte: o verbo é a única palavra que pode ser modificada para expressar mudanças em relação ao tempo. Por exemplo, ação. Verbo jogar. Eu nunca fui particularmente muito bom em jogar futebol, não. Mas eu vou usar aqui a primeira pessoa. O que significa uma palavra que se modifica para expressar mudanças em relação ao tempo. As mudanças são passado, presente e futuro. Olha aí o verbo jogar. Joguei, jogo, jogarei. Agora olha o verbo refletir. Refletir, reflito, refletirei. O verbo relampejar. Como se trata de um verbo impessoal, ele é conjugado de maneira literal, é conjugado na terceira pessoa do singular. Por exemplo, passado, relampeou, presente, relampejou, relampeja, relampejou passado, relampeja presente, relampejará futuro. Deu para relembrar o que são verbos? Então vamos seguir em frente. Mas essa pergunta aqui, essa outra pergunta é importante responder. Por que estudar frase e oração em período? Vamos ver aqui este comentário. Ele foi tirado aí da página que está logo embaixo. Foi um comentário feito, portanto, aí no Facebook. Vamos tentar ler aí a mensagem que está posta. Me desculpa, mas quando a gente que conquista uma pessoa, a gente não conquista uma pessoa assim, se conquista a pessoa com amor, carinho, respeito. Com algum esforço você consegue entender a mensagem que está sendo transmitida aqui, não consegue? Está falando sobre expressão de sentimentos românticos em relação de uma pessoa em relação a outra pessoa. É claro que se você ainda for assim muito jovenzinho, adolescente, não está na hora de namorar não, hein? Vai estudar. Mas voltando aqui para a mensagem, você percebe que você teria que ler mais de uma vez para entender o que está escrito aqui. O que está faltando aqui? Está faltando o conhecimento sobre frase e oração em período para organizar melhor aquilo que está expresso. Por quê? Porque frase e oração em período serve para estudar aqui, para que eu consiga expressar com clareza o que eu penso e o que eu sinto. É para isto que esse conhecimento nos auxilia na hora de escrever ou de nos expressarmos oralmente. Olha aí como é que ficou reorganizado. Desculpe-me, mas quando a gente quer conquistar uma pessoa, a gente não conquista uma pessoa assim. Conquista-se a pessoa com amor, carinho e respeito. Agora sim, a frase está clara, está expressa com clareza aquilo que a pessoa que escreveu queria dizer para outra pessoa. Até aí tudo bem? Vamos seguir em frente, vamos ver aqui as definições. A nossa primeira definição do dia é esta: o que é uma frase? Anota aí, a frase é um enunciado com sentido completo.
Essa é a definição de frase, mas a definição bem simples e clara. Nos títulos destes filmes aí, você vai ver frases. E uma outra dica é o seguinte, as frases, elas não têm verbo. Lembra? Daí que é importante nós lembrarmos os verbos. A primeira frase é esta, ó. O menino e o mundo, enunciado com sentido completo. Olha a segunda. O bom gigante amigo, enunciado com sentido completo. Me perdoem aí que eu percebi agora que a palavra enunciado, o O fugiu lá da frente do final da palavra e foi para a linha seguinte. Perdoe esse erro aí de edição de cartela aí. Mas vamos seguir em frente. Então aí está a frase enunciada com sentido completo, vamos para a oração. E não me venha com aquela piada de que oração só é na igreja, dá para orar em todo lugar, né? Mas vamos para a definição gramatical de oração. O que é uma oração? A oração é um enunciado organizado em torno de um verbo ou uma locução verbal. De maneira simples, a oração é uma frase que contém verbo. Procura aí para mim rapidamente nesta frase aí, você já sabe que é uma oração, qual é o verbo? Vou te dar 3 segundos, hein? 1, 2, 3. E aí, você encontrou? Se você marcou aí ou falou sobrevive, você acertou, o verbo sobreviver. Esta frase, ou melhor dizendo, esta oração, ela contém apenas um verbo. Agora, uma oração ela pode conter uma locução verbal. É quando há 2 verbos com sentido ou que transmitem a ideia de um verbo só, que é o segundo caso. Você nem pode imaginar. Quais são os verbos que há nesta frase? Responde aí para mim rapidamente. 1, 2, 3 e aí, encontrou? Se você marcou pode imaginar, você acertou. Pode, verbo poder, e imaginar, verbo imaginar. Os dois estão ali juntinhos e expressam apenas uma ideia. Você nem pode imaginar, expressa a mesma ideia que teria na frase você nem imagina. Agora, esta é a definição de oração. Oração é uma frase com verbo. E, é claro, o período. O que é um período, hein, gente? O período é formado por uma ou mais orações. Esta é a definição. Olha aqui, ó, alguns sonhos sobrevivem. Aqui nós temos um período. Tem apenas uma oração. Por que eu sei que só tem uma oração? Porque só tem um verbo. E quando só tem um verbo, esta oração com um verbo apenas é chamada de período simples. Aliás, um comentário aqui, uma oração que tem só um verbo, uma oração com sentido completo, ela também é chamada na gramática de oração absoluta. Agora, o segundo caso, nós temos um período formado por mais de uma oração. O mundo é grande e você nem pode imaginar. Aqui nós percebemos que há mais de uma oração, porque há mais de um verbo. Olha aí o verbo ser, né? A letra E com o acento gráfico. O mundo é grande, o acento agudo aí. O mundo é grande. É a primeira oração. E você nem pode imaginar a segunda oração, que tem uma locução verbal ali. Então, quando nós temos um período formado por mais de uma oração, ele vai ser chamado de período composto. Até aí tudo bem? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos localizar frase, oração e período. Mas antes disso, vamos fazer só uma pausa aqui para falar mais uma coisinha a respeito do período que eu não posso esquecer. É uma dica, ó. O período ele inicia-se com letra maiúscula e termina com uma pontuação adequada ao que se quer expressar. Como assim? O período inicia com letra maiúscula e ele pode terminar com um ponto final, um ponto seguido, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação. Em alguns casos pode ser um ponto e vírgula ou as reticências. São aqueles 3 pontinhos ali. Falar desta dica, vamos treinar. Vamos lá, vamos treinar. Peguei aqui uma questão de um livro que eu adaptei. A pergunta é a seguinte, ó, leia os títulos abaixo que foram retirados da página do verbete fonte e marque a única alternativa em que é uma oração. Lembre-se, a oração é uma frase com verbo. Nós temos aí a alternativa A, B, C e D. Qual destas opções nós temos uma oração? Vou te dar aí um tempinho, se você precisar, pausa o vídeo, analisa e responde e comenta. E aí, você já encontrou? Se você respondeu a letra B, você acertou. Você deve ter percebido que o verbo aí desta letra C não, letra B. Olha, é pegadinha, hein? Letra B. Se você marcou letra B, você acertou.
Como se forma uma nascente? Esta é a oração. O verbo aí é o verbo formar. Já a frase letra A, C e D são frases mesmo, não tem verbo, são só frases. E a letra B é a nossa oração, é a frase com verbo. Por último, para nós fecharmos a nossa aula, eu falei para vocês anteriormente que a oração, o período é formado por uma ou mais de uma oração, e o período inicia com letra maiúscula e termina com uma pontuação adequada àquilo que se quer expressar. Vamos olhar para o comentário que nós vimos no início da aula. Me responde aí rapidamente, quantos períodos eu tenho aí? Se precisar, pausa o vídeo e depois você volta. E aí, você encontrou? Se você disse que neste parágrafo aqui nós temos 2 períodos, você acertou. E aqui eu marquei com os colchetes onde termina e onde começa e termina cada período. Primeiro, desculpe-me, iniciou com letra maiúscula e terminou com um ponto seguido. Uma pessoa assim. No segundo período começou com letra maiúscula, aliás, um verbo também, conquista assim, e terminou com ponto final. E respeito. Até aí tudo bem? Eu espero que você tenha entendido. Se precisar, você retorna às partes do vídeo que você precisa reforçar aí. Relembrando, frase, enunciado com sentido completo, oração, enunciado organizado em torno de um verbo ou locução verbal, e o período formado por uma ou mais orações. Para saber mais, você pode consultar aí a Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, ou então, no caso, o livro que eu usei também aqui foi o livro Geração Alfa, para a turma aí do 7º ano. E se você vai dar aula sobre estudo dos verbos, então está aí uma terceira dica, o estudo dos verbos na educação básica. Fica por aqui, siga-nos aí no Instagram e no YouTube. Até mais e fica com Deus.